tudo direitinho? Professor, eu não sabia que tinha um prazo de 20 dias para poder salvar, e aí as primeiras já expiraram. Tem como você pegar com alguns colegas? Eu Até vou, agora eu não sei de ninguém que baixou, tá, eu vou conferir como é que eu posso fazer, tá bom? porque eu ia deixar para baixar tudo junto e acabou que nem consegui. Eu consegui assistir, mas não consegui baixar. Tá, eu vou ver se fica salvo aqui no meu computador e passo para vocês, tá As bom? duas primeiras expiraram já. Eu acho que fica salvo sim, tá? Tá bom, obrigada. Nada, Letícia. Então vamos lá, vamos começar essa aula de hoje, tá? Então a aula de hoje é uma sequência. Qual que era a minha ideia dessa disciplina com vocês? É deixar vocês com um norte, vamos pensar assim, um norte bem legal para quando vocês puderem sair da faculdade, mesmo que vocês não façam prótese, né? Então daí a minha ideia de colocar assuntos além da prótese, né? Como endocirurgia, para vocês terem um geral, né? Antes de vocês saírem mais completinhos, tá? Então, o segundo tipo de prótese que eu vou falar para vocês, o primeiro tipo foi a prótese fixa, vai ser a prótese removível, tá? A prótese removível é um assunto que ninguém gosta, tá? Ninguém gosta de fazer. Mas se vocês forem olhar o dia a dia de um consultório, vocês vão receber muita prótese removível, tá? Então isso aí no Brasil não vai acabar tão cedo. E mesmo que você não queira fazer, você vai ter que saber se está boa, se não está, e você vai ter que arrumar alguém que faça na clínica, né, de vocês, né? Então não tem como não fazer esse tipo de aparelho. Aí muita gente me pergunta, né, se ainda, professor, você faz muito? Olha, mesmo que tenha se diminuído a quantidade de pacientes ou tenha reduzido, né, bastante, em algumas, vamos pensar assim, algumas classes sociais, em algumas situações clínicas, tenha reduzido a prótese removível, a indicação de prótese removível, a gente ainda faz muito. Né? Ah, Marcelo, mas por que que reduziu tanto? Reduziu por causa dos implantes. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês essa comparação. Tá? Mas qual que é a ideia da prótese removível? É ela remover, ela devolver o que foi perdido na boca. A boca não tem só dente. Né? A boca tem dente, tem gengiva, tem osso, né? Tem esse arcabouço todo. E muitas vezes a prótese fixa ela é falha na devolução disso. É igual você pensar numa prótese de perna e você só repor o osso, você não repor o tecido em volta, né? Então você fica com uma falha, uma deficiência nessa reabilitação, né? Você vai fazer uma prótese de olho, você vai colocar só a bolinha do olho, não vai colocar o resto em volta. Então na boca funciona muito assim, né? As removíveis elas têm uma vantagem em cima da fixa, que nas próteses removíveis a gente pode não devolver só o dente, a gente devolve dente, devolve gengiva e devolve osso. E isso, e até em algumas situações com implantes, a gente tem que colocar prótese sobre implante removível, para vocês terem ideia, tá? Então a prótese removível não é para ser totalmente descartada, não. E não dá para falar que ela acabou também, não. Ainda tem muita indicação para isso. A gente tem muitas situações aonde a gente indica removível, mesmo o paciente tendo condição financeira, muitas vezes, mesmo o paciente querendo, né, a gente indica removível por essa situação. Então, talvez o maior diferencial desse tipo de prótese é repor não só os dentes, mas também os tecidos adjacentes perdidos. Né? Você imagina numa senhora que perdeu todos os dentes, ela perde dente, perde rebordo, perde suporte de lábio, e aí quer fazer botox, quer fazer preenchimento, e o problema, na verdade, não é esse. Né? O problema é que está faltando dente, está faltando osso, está faltando gengiva, né? Em muitos casos hoje, principalmente quem mexe com harmonização, tem que avaliar muito bem o intraoral, né? Dentro da boca, tem que ver o que está faltando, né? Esse suporte nosso de lábio, essa estética facial, ela envolve também a devolução desses tecidos. E isso aí é o que a gente tem como diferencial na prótese removível. O que, que eu coloco de fala, que eu coloco sempre na aula e eu gosto de falar? É óbvio que hoje a primeira escolha sempre vai ser uma prótese com implante, sempre vai ser a gente usar implante. Né? Hoje não tem nenhuma opção que a gente fale assim, ah, não, é melhor uma dentadura do que um implante. Né? No mínimo, a gente associa o implante, a dentadura com o implante, e o implante com a dentadura, no mínimo. Né? Então, hoje é consenso que o melhor tratamento reabilitador que a gente tem para ausência de dente
é o implante. Então, essa é a primeira escolha, né? Então, se você chegar alguém no meu consultório e for perguntar, o que você me sugere? Eu sempre vou sugerir a prótese sobre implante, né? Então, essa é a primeira opção. Ah, mas não dá, eu tenho dificuldade, não posso fazer cirurgia. O que o senhor me sugere? A gente vai tentar fazer a prótese parcial fixa, né? A minha segunda tentativa. Ah, por que a minha segunda tentativa é a prótese parcial fixa? Porque ninguém quer tirar nada, ir no banheiro para ninguém ver e não quer dormir sem dente. Então ninguém quer esse removível. Todo mundo pensa em ter algo fixo. O problema é que essa opção número 2, que é a prótese parcial fixa, nem sempre ela é viável. Como eu falei para vocês, muitas das vezes a prótese parcial fixa ela não é capaz de devolver tecido mole, né? Não é capaz de devolver osso, e eu tenho algumas contraindicações para ela ou algumas considerações. Mas, de forma geral, por último que eu indico uma removível. Então, depois que eu tentei ou que eu pesquisei todas as outras opções, eu indico uma prótese parcial fixa. Então, eu posso falar que é a prótese mais precária que a gente tem, né? É a prótese mais precária, é uma prótese que não é a primeira escolha nem do dentista, nem do paciente. Mas, muitas vezes, é a única opção para o paciente e muitas vezes é a opção mais adequada do ponto de vista odontológico. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? E aí eu mostro para vocês o que é uma PPR, né? O que é uma PPR e quais as peças que eu tenho numa PPR, né? Então a PPR é a única prótese que vocês vão ter esse monte de componente, né? Se você pensa numa prótese fixa, quais componentes eu tenho numa prótese fixa? Eu tenho o que segura a prótese fixa, que são os retentores, que são os pilares, e eu tenho o suspenso, que eu chamo de pôntico. Isso é uma ponte fixa. Aí uma PPR, o que eu tenho? Eu tenho um monte de estrutura numa PPR. Então eu tenho apoio, eu tenho grampo, eu tenho conector, eu tenho cela, eu tenho dente artificial, eu tenho gengiva artificial. Então a PPR é algo complexo, né? Então é uma prótese complexa. O problema é que é uma prótese indesejada, né? Então eu tenho uma prótese de alta complexidade, não é fácil a gente fazer, né? Se você pensa de ponto de vista laboratorial, dá um trabalhão fazer uma PPR e ninguém consegue cobrar bem uma PPR, né? Uma PPR, o paciente que está fazendo é um paciente com uma limitação financeira na maior parte das vezes, né? Então, a pessoa que tem condição, a gente tenta colocar, né? Tenta instituir o tratamento com implantes, mas acaba que é isso. Eu tenho uma prótese onde a gente na prática não consegue cobrar bem, cobrar demais, né? E a gente acaba tendo esses contratempos de ser uma prótese que exige do profissional conhecimento e exige do técnico um bom trabalho. E isso dá trabalho, tá? Então essas são as peças chaves. E aí a gente entra na situação, professor, eu tenho que saber cada um desses componentes, né? O ideal seria que soubesse, tá? O ideal seria que soubesse. Tá? Por quê? Porque cada componente tem uma função, né? E o próprio nome já fala. Qual que é a função do apoio? É apoiar essa prótese. Qual a função do grampo? Reter essa prótese durante os movimentos mastigatórios. Qual a função do conector? Conectar. Qual a função da cela? Suportar algo em cima, que no caso são os dentes. Então, tudo isso faz um link, tudo isso tem que ter um raciocínio, tem que fazer sentido, né? E essa aí é a estrutura, né? Mas não vamos focar muito nessa estrutura hoje, não. O que eu quero focar com vocês? Eu quero focar nas indicações. Eu quero focar, assim, no que adianta, no que interessa vocês saberem sobre PPR. Né? Ainda existe indicação, né? Você comentou que você gosta mais dos implantes. Pois é, ainda tem algumas indicações que são válidas, tá? Que são válidas. E quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver cada vez mais. A primeira indicação é quando a gente tem extremo livre, né? Quando o paciente ele não tem dente posterior para segurar a prótese. Então, quando ele não tem dente posterior, de cara, eu já não posso indicar uma ponte fixa, porque a ponte fixa, ela fica presa nos dentes, né? Eu preciso ter um dente na frente e outro atrás. Né? Segunda coisa, quando é extremo livre, é que se ele perdeu esses dentes todos na região posterior, reabilitar ele com implante é difícil, porque vai ter perdido o osso também. E aí fica uma reabilitação cara, uma reabilitação mais complexa, não é todo mundo que vai fazer, né? E a mesma coisa serve para grandes espaços protéticos. Essas duas indicações, elas ainda são bastante usadas, elas ainda têm, assim,
elas ainda são precisas, são pertinentes para a PPR, porque elas envolvem até a possibilidade de fazer implante. Mas fazer implante nessas situações de grande perda de dente também é uma área mais complexa, né? É uma parte protética mais complexa e uma parte cirúrgica mais complexa, tá? A outra indicação, né, é aquela ali, ó, número 4, região anterior com reabsorção óssea, né, que é o que eu exemplifiquei. Muita gente procura harmonização hoje, mas para quê? Para preencher lábio, para dar suporte de lábio, para preencher esses sulcos né, nasolabiais, né? Então, e muitas vezes isso não tem a ver com preenchimento, isso tem a ver com estrutura perdida, né? Então, embaixo do lábio, logo abaixo do nariz, embaixo do lábio, nessas regiões aonde eu tenho os incisivos, os responsáveis pelo suporte do lábio e pela diminuição das rugas nessa região são os dentes, né? Então, se a pessoa perdeu o dente, não existe preenchimento que dê conta. Tá? Não existe botox que resolva. Perdeu o dente, perdeu o osso na região anterior, acabou. É diferente da região lateral, da região posterior. Se a pessoa perder os molares, a bochecha, os músculos laterais, eles não vão afundar, não vai ficar um buraco aqui porque ela está sem dente. Né? Eu tenho uma masseter, eu tenho músculo de mastigação. Né? Ela teria que perder todos os dentes para eu alterar essa conformação lateral da face. Né? Mas a região anterior não. Basta perder 2, 4 dentes, basta perder os incisivos, que isso aqui já afunda. Né? E aí eu preciso repor não só os dentes, eu preciso repor gengiva também, preciso repor o osso também. Tá? Essa é a quarta indicação. E a quinta indicação, não o número 5, mas na verdade a quarta indicação, é a gente usar a PPR como provisória. Né? Então hoje, eu particularmente tenho indicado vários casos onde o paciente faz uma PPR para logo depois fazer implante. Né? Então, enquanto ele espera cicatrizar, ele está usando uma PPR. E isso eu acho mais importante da aula de hoje, é vocês saberem essas indicações e o que é plausível, porque isso vai ser cotidiano de vocês, tá? Professor, Oi. então os outros números não é uma indicação? Hoje não é mais, Stephanie, porque antigamente se colocava ali, ó, ferulizar. O que é ferulizar dente? Né? Ferulizar é você unir os dentes. Então fazia uma PPR e prendia nos dentes que estavam lá com doença periodontal para a PPR segurar esses dentes. Hoje isso não é verdade, não faz sentido isso, entendeu? Hoje você trata os dentes e se você quiser você pode pôr em locais. Né? E, por exemplo, o número 6, que está escrito espaços protéticos múltiplos, significa assim, o paciente perdeu dente sim, dente não. Então, perdeu lá o 16, mas ele tem o 15, perdeu o 14, mas ele tem o 13. Então, ele tem um monte de espaço vazio unitário. Fazer uma ponte fixa nesses casos, você teria que desgastar os dentes todos. Não justifica. Hoje a gente coloca implante, né? A gente nem indica PPR nesses casos. Tá? Então, o que eu estou mostrando aí para vocês são as indicações hoje que é viável clinicamente, não as indicações dos livros. Isso aí o livro está indicando, tá? Mas eu, dentro do que o livro está indicando, eu estou selecionando o que ainda hoje é real, tá? E aí nós vamos conversar sobre isso. Primeira situação, que eu acho importante que vocês entendam. Nos extremos livres ou grandes perdas, o que eu tenho nessas situações? Eu tenho muita perda de osso, tá? Então, sempre que eu tenho extremo livre, sempre que eu tenho uma grande perda, eu tenho isso, ó. Eu tenho uma prótese que vai ter que devolver dente, vai ter que devolver gengiva e vai ter que devolver o famoso suporte ósseo que tinha embaixo, né? Então, nessas situações, ainda está bem indicado. Por quê? Porque nem sempre eu tenho osso. Alguns casos eu consigo resolver com prótese sobre implante. Isso aí, ó, são 2 implantes para recuperar uma falha. Mas se vocês olharem, o implante também, nem sempre ele repõe a parte óssea e gengival perdida. Pode ou não repor, tá? Mas o drama é isso aí, ó. O drama é que não tem osso, né? Então você pega um caso de extremo livre como esse, pede uma tomografia, não tem osso nenhum, né? Você fala, olha, se não tem osso, eu posso até pensar no implante, mas eu vou ter que pensar no implante mais no enxerto ósseo, tá? E enxerto ósseo hoje na odontologia é algo bem caro.
Se a gente for falar friamente, o osso vale mais do que o ouro hoje na odonto. Né? Então, você pega 1 grama do ouro, 1 grama de osso, é R$ 600, R$ 700, então é caro, dependendo do produto que a gente coloca. E muitas vezes você precisa de 4 gramas de osso, você precisa de 8 gramas de osso, você quer fazer os dois lados. Então, isso aí inviabiliza muito financeiramente. Né? Então, você pensa numa PPR, que é R$ 1.000, vamos chutar um valor, PPR é 1.000. Né? Você colocar osso e fazer implante vai ser 10 mil. Né? Então, você mudou completamente a realidade do tratamento. Né? Então, a gente tem aquela a vontade do paciente, a gente tem a possibilidade, a técnica a gente tem, mas muitas vezes não tem condição financeira. Né? E outra, muitas vezes também o paciente ele não pode sofrer cirurgia no momento. Né? Então, muitos pacientes que tomam remédio para osteoporose, que são os alendronatos, esses remédios, eles alteram, né, a absorção óssea, né, a formação de osso no local. E isso está contraindicado muitas vezes a gente a colocar implante, a fazer cirurgia nesses pacientes. Então, o paciente tem que ficar alguns meses sem tomar medicação para a gente começar a pensar em fazer enxerto, em colocar implante. Muitas vezes não dá para a pessoa ficar tanto tempo sem a medicação. Então, a gente tem N fatores aí de ordem financeira, de ordem biológica, que podem interferir na característica ou na capacidade da gente fazer a cirurgia nesse paciente ou não. E aí ainda fica como opção a PPR, né? E esses casos são comuns? São, gente, são comuns. O mais comum é não ter grana, tá? Mas eu ainda tenho muitos pacientes que não podem, naquele momento, sofrer ou passar por um procedimento cirúrgico. E aí a gente acaba colocando a PPR provisoriamente e muitas vezes ela fica definitivamente, né? Então isso é algo que a gente tem que começar a pensar. Tá? Mas é como eu falei, logicamente a gente sempre vai pensar na opção primeira dos implantes. A mesma coisa nos espaços grandes, né? Eu não tenho extremo livre, mas eu tenho poucos dentes. Sobrou lá o terceiro molar e o canino. Ah, dá para fazer uma ponte fixa? O paciente fica doido, você fala que dá. Ah, não, então dá, vamos fazer uma ponte, é uma ponte longa, mas vai dar certo. E na verdade não dá certo. A ponte fixa, ela não é o primeiro tratamento. A ponte fixa, ela sempre vai sobrecarregar os dentes pilares, né? Então, quando eu olho os dentes pilares e eu coloco uma ponte fixa, eu estou colocando sobre eles uma carga muito maior do que eles deveriam receber. Então, se eu tenho uma ponte fixa de 3 elementos, eu estou levando uma carga de 3 elementos para cada elemento que está segurando ela, né? Então, isso é muito desfavorável. Mas antigamente se fazia muito. Ó. Esse é um caso de um professor meu, né? Um caso cedido pelo professor meu, que era Eduardo Batistucci, né? Que ele fez prótese, olha só o tamanho dessa ponte, ele fez de canino até terceiro molar. Né? E o que a gente nota que aconteceu? O paciente retornou e eu vejo na região do canino essa vermelhidão, esse inchaço. E aí, ó, o que a gente observa? Fratura de dente, né? Então, eu tenho 2 problemas com uma prótese longa. O primeiro problema é que ela força demais o dente pilar e esse dente pilar pode quebrar. Segundo, que a própria prótese pode quebrar. Então, quanto mais comprida ela for, mais resistente tem que ser a infraestrutura. A nossa mastigação, a carga mastigatória é muito forte, nossa musculatura é muito forte. Né? Então, eu tenho o risco da peça quebrar e eu tenho o risco dos dentes quebrarem. Então, hoje, está completamente contraindicado eu fazer pontes fixas tão extensas. Né? Nesse caso aí, podia fazer, sei lá, 2, 3 implantes e fazer uma ponte sobre implante. Né? Seria o mais razoável num caso como esse. Né? E aí eu começo a ver as fraturas, os problemas, as perdas de dente. Né? Então, antigamente, ó, a gente recebe muitos casos que foram feitos no passado, que estão chegando hoje, tudo quebrado. Né? Então você não vai cometer o mesmo erro, você não vai colocar esses restos de dentes, esses remanescentes, nas mesmas condições nas quais eles fraturaram. Né? Então a gente tem que ter um bom senso. Às vezes é melhor indicar uma PPR para esse paciente do que indicar uma fixa. Por quê? Porque a PPR vai dar oportunidade para, quando ele juntar o dinheiro, ele fazer uma prótese sobre implante. A fixa não dá essa possibilidade. Tá? E só por curiosidade de vocês, esse tipo de prótese que está aí, nesse caso que eu estou mostrando, é uma prótese que a gente chama metaloplástica. Tá? Metaloplástica. Isso era feito antigamente.
que eu tinha metal no lado de dentro e o nome, metaloplástica, e resina, dente de estoque, dente de dentadura do lado de fora, né? Então, isso era uma prótese usada há 40, 50 anos atrás, tá? Aonde a gente tinha a vantagem do metal de resistência e a vantagem da estética da resina. Só que a resina, com o tempo, ela desgasta. Isso é a famosa metaloplástica, tá? Então, prótese metaloplástica, para quem nunca viu, tá? E aí, esse caso, aconteceu isso. Começou a dar cárie, o que é comum em prótese em ponte fixa, principalmente ponte fixa extensa, né? O paciente não higieniza direito, começa a dar cárie, e aí começa a ficar um monte de resto de dente. E ele não saca, porque está tudo preso, um está preso no outro, né? Ele só vai perceber quando a gengiva começa a dar sinal de inflamação. Aí já é tarde. Aí já perdeu o dente, já bagunçou mais ainda, né? Então, esses casos ainda aparecem com frequência, né? Então, a gente olha, parece muitas vezes que está direitinho, quando você vê por baixo, está tudo ruim, tudo quebrado, né? Isso aí está mostrando, a sonda está entrando, atravessando a coroa, né? Então, muitos casos já chegam dessa forma. E o segredo é, chegou dessa forma, vamos tentar não fazer o mesmo tratamento, né? Esse tratamento teve um insucesso, vamos pensar em outro tratamento, né? Então, unir tudo, o paciente não higienizou, o paciente não limpou. Ah, vou repetir? Não acho que deva repetir, né? Eu acho que já serviu de alerta para dizer que para esse paciente o tratamento não deu certo, né? Ou deu certo enquanto durou, agora vamos procurar uma opção melhor, né? Isso aí também é o que a gente tem que começar a pensar, tá? Então, prótese envolve esse raciocínio. E nessas situações, o que eu posso dizer para vocês que é viável? Né? Ah, Marcelo, mas uma ponte de quantos elementos é uma ponte que dá para fazer, né? Uma prótese fixa. Eu tento ser muito simples, né? Existem várias teorias, várias explicações, mas eu tento sempre falar o seguinte: você deve ter o mesmo número de pilares para o número de pônticos. Ou seja, pônticos são os dentes que estão faltando. Pilares são os dentes que estão segurando. Nessa foto da direita, vocês vão ver que eu tenho 2 pilares e está com uma ausência entre eles de 3 dentes. Então, 2 pilares, 3 pônticos. Não é um caso legal, tá? Então, a gente coloca assim, que eu tenha pelo menos o mesmo número de pilares por pôntico, tá? Então, se eu tenho 2 pilares, a ponte mais extensa que eu posso fazer é uma ponte de 2 pilares com 2 pônticos, 4 dentes, tá? Então, se eu tenho 2 pilares, 3 dentes no meio, é uma ponte de 5 dentes. Não é favorável. Agora, o contrário é verdadeiro. Se eu tiver 2 pilares e um pôntico, melhor ainda. Então, a ponte fixa mais preconizada e com a maior chance de sucesso é quando o paciente perdeu um dente só, que aí eu consigo usar os 2 dentes do lado para segurar aquele pôntico. Então, é onde eu tenho o melhor prognóstico. Passou disso, a prótese começa a ficar extensa, já começa ou a indicar implante ou a indicar PPR. Vamos fugir um pouco das pontes fixas, tá? A não ser que tenha uma indicação muito precisa, tá? E isso vai partir do conhecimento aí seu do paciente e da conversa que você vai ter com o paciente. E é lógico que também não é só quantos dentes faltam, mas também quantos dentes sobraram. Por exemplo, se sobra um dente em cada eixo do nosso arco, a gente pensa nessa figura geométrica como um polígono. É isso aí, ó. Então eu tenho 2 caninos e 2 molares. É uma ótima condição para a gente fazer uma PPR e até mesmo uma possibilidade de fazer fixa. Mas se tivesse todos os 4 dentes que sobraram de um lado só do arco, sobrou 14, 15, 16, 17. Não tem muito que a gente fazer, tá? Então não basta um número de dentes. Eu tenho também que me situar e pensar na localização de cada um. Mas, de forma geral, hoje, o que eu preconizo? Evitem próteses fixas extensas, de mais de 2 elementos, mais de 3 elementos, tá? Quando entra nessas situações, aí a gente tenta indicar os implantes e mesmo uma PPR provisória ou temporariamente, tá? É isso aí que a gente nota, tudo bem?
E algo que a gente nem fala muito, mas que é uma teoria que é importante que vocês saibam. Antigamente se falava muito de arco dental curto. Arco dental é encurtado. Por que se falava muito isso? Porque a gente não precisa sair colocando todos os dentes que a pessoa falta na boca, né? Muitas vezes a pessoa perdeu um molar só. Aí ela perdeu um molar e todos os dentes estão íntegros. O que eu vou usar para repor esse molar? Ah, Marcelo, vale a pena fazer uma PPR para repor um dente? Ou é melhor deixar sem dente? Isso era uma pergunta que se fazia muito. Ah, vamos preparar o que sobrou para fazer uma pontifícia? O que a gente faz com uma pessoa que perdeu um dente? Essa teoria do arco dental curto ou arco dental encurtado, o que ela fala? Uma pessoa que tem até segundo premolar e usa, tem contato oclusal até segundo premolar, já é suficiente para ter uma mastigação satisfatória. Ah, professor, o primeiro molar não vai fazer falta? Eu imagino que faça falta sim, mas agora ele pode ter uma mastigação satisfatória sem esse dente. Tá? Então, isso é o que fala essa teoria, nada mais. Professor, você concorda com isso? Entre aspas, tá? Por que entre aspas? Quando faltar um dente, eu concordo que a gente não deva fazer nem ponte fixa, nem PPR. Mas, se tiver a opção de implante, sim, colocaria um implante tranquilamente. Eu estou falando o último dente no arco, tá, pessoal? Que é essa situação que a gente está vendo aí. Tá? Então, faltou um molar, melhor não fazer nada do que uma PPR. Você não vai colocar uma PPR para substituir um molar. Mas hoje a gente tem a opção do implante. Tá? Mas é só vocês poderem, para vocês entenderem que até segundo pré, se o paciente tiver antagonista e ocluir, ele consegue mastigar satisfatoriamente. Tá? Vai ter problema? Vai ter dificuldade? Pode ser que tenha, mas consegue triturar razoavelmente o alimento. Uma coisa que a gente tem que olhar, falando dessa forma, é se o antagonista desse paciente tem contato embaixo. Porque também você não colocar dente nenhum e o antagonista instruir é uma péssima ideia, tá? Então a teoria do arco encurtado é essa, tá? Ela fala pra gente que não precisa encher a boca de dente para o paciente mastigar bem, né? Muitos casos a ausência ela é aceitável, tá? Só que é óbvio que se a gente puder sempre repor, e aí no caso com implantes a gente repõe, tá? Chega uma situação que a gente chama também, que eu alerto para uma boa indicação, né, ou uma má indicação de PPR, mas uma boa indicação para implante, é quando a ausência fica assim, ó, fica extenso assim. Antigamente sobrava um dente, a pessoa tentava fazer PPR. O paciente não queria extrair esse dente, era o último dente que sobrou. Ele demorou a entender que cuidar dos dentes era importante. Agora ele aprendeu, então ele quer deixar esse último dente. O problema é que esse último dente aí, ele só atrapalha. É o oposto do que eu acabei de falar, né? Então, quando eu tenho um ou dois dentes, atualmente a gente indica até extrair, a gente não indica fazer PPR, né? Então, hoje isso é pedido para extrair e fazer aí uma prótese sobre implante ou mesmo uma PT, tá? Até mesmo pela biomecânica. A PPR, ela tem uma biomecânica que eu sempre falo, que é ela usar os dentes que sobraram para segurar os dentes artificiais, né? Então a PPR é onde só sobrou um dente e esse dente não é capaz de segurar a peça. Então fica uma peça caindo, uma peça folgada, né? Ah, a gente consegue fazer? Beleza, até consegue. Mas isso que eu quero mostrar aqui, ó, esse era um caso que chegou para mim assim. E qual que é a indicação hoje desses casos? Indicação hoje desses casos ou é fazer uma PT, cara, ou é extrair aquele último dente e fazer o que a gente chama de protocolo, tá? Isso aí é um protocolo. O que que é um protocolo? Protocolo é quando a gente faz uma prótese fixa sobre implante, uma prótese total fixa sobre implante. Então eu tenho aí, ó, 5 implantes. Então, esse paciente extraiu o último dente, colocou 5 implantes, e agora ele vai fazer uma ponte fixa sobre esses implantes. E essa ponte fixa, ela pode ser o quê? Metaloplástica, ela pode ter uma parte interna de metal e uma parte de fora de resina. Vou falar isso na aula de implante. Mas essa é a ideia da reabilitação.
Tá? Então, essa é a ideia. Isso é um protocolo em resina, um protocolo bem simples, sem caracterização na gengiva, mas essa é a ideia hoje que a gente tem de tratamento. Né? Então, hoje, o melhor tratamento para uma pessoa com poucos dentes na maxila, né, é você extrair e fazer um protocolo. A mesma coisa na mandíbula, sobrou muito pouco dente na mandíbula, extrai e faz um protocolo. Tá? Então, é eu sair de uma PPR para algo fixo, para algo melhor. Tá? Antigamente, é melhor deixar assim e fazer uma PPR ou deixar uma total? Sinceramente, eu não sei. Teria que conversar com o paciente para que ele opinasse, que ele decidisse. Tá? Tem as duas opções, as duas opções vão ser ruins. Tá? A PPR aí vai ser péssimo, porque um dente só não vai segurar todo o resto dos outros, e uma total vai ser ruim, porque não vai ter nada para segurar, né? Então, hoje a gente pensa muito em associar a prótese com o implante, né? Então, isso aí é o que a gente orienta, tá? E eu percebo isso, ó, o paciente optou, não tenho grana, não quero fazer um protocolo, não quero tirar meus dentes, dá para fazer uma PPR? Dá, tá? Então, é viável eu fazer uma PPR, pode ser que seja, mas eu vou ter até que moldar diferente, tá? Então, casos onde eu tenho pouquíssimos dentes, e eu quero reabilitar com PPR até a moldagem dá trabalho, tá? Então, são casos difíceis, são casos complexos, tá? E aí é mostrando como que eu faria uma moldagem nesses casos, né? Então, é uma moldagem específica, tá? Então, é bem pouco indicado, tá? Mas isso existe, isso era muito usado, hoje muito menos, graças a Deus, né? Então, hoje a gente tem tratamentos N vezes melhores. Professor, tem algum caso onde você ainda indicaria fazer essa peça? Tem, aonde eu falei. Casos que o paciente entenda que isso é provisório, ou isso será usado provisoriamente, tá bom? Então, essa aí seria a minha indicação, tá? E eu tenho prótese, a prótese de forma aceitável, mas uma prótese que vai ter pouca retenção, uma prótese que esse paciente provavelmente vai ter dificuldade de se adaptar, tá? Na maior parte das vezes. E esse aqui é o caso, ó. Um outro caso onde perdeu suporte anterior, tá? Então esse é um casinho que perdeu suporte anterior. É o que eu falei daquela senhorinha que perdeu os dentes anteriores, né? A pessoa que perdeu os incisivos e procurou para fazer preenchimento. Então, quando perde dente da frente, já liga o alerta, tá? Já liga o alerta por quê? Esse caso aí, a gente podia até pensar em fazer uma ponte fixa, porque tem de canino a canino, né? Só que, se vocês olharem essa figura, vocês vão ver o seguinte, no meio dessa tela tem uma bolinha, isso é a papila incisiva. Isso é a papila incisiva. A papila incisiva, quando eu passo a língua, ela está atrás dos incisivos, ou seja, ela perdeu isso tudo. Ela perdeu desde a papila incisiva até a vestibular do incisivo central. Esses casos são os piores casos para a gente resolver, tá? Por quê? Porque nesses casos é um espaço pequeno, muitas vezes o paciente não quer uma PPR, tá? É um espaço pequeno. Ele quer uma ponte fixa. Mas a ponte fixa, eu não posso encher aqui em cima com uma ponte fixa, porque senão como é que o paciente vai limpar? Como que ele vai higienizar esse local? Tá? Então, esses casos são um desafio. Por quê? Porque o ideal era que eu tivesse alguma coisa fixo, mas que eu pudesse tirar para lavar, né, para limpar, né, justamente para você poder devolver isso. E quem está na harmonização aproveita para ver isso. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse é o problema. A gente o tempo inteiro. Tá? Então falta todo esse flanco vestibular, a gente chama. A gente chama isso de flanco vestibular, quando a pessoa perde o suporte do lábio. Tá? Que é isso aí. Ó. Então, o que eu noto? Eu noto que perdeu o dente, perdeu o osso, perdeu gengiva, isso aqui afundou. Eu tenho que colocar isso para fora de novo. Eu tenho que pôr isso para frente de novo. Marcelo, mas então você está me dizendo que todos esses casos a gente vai ter que indicar PPR? Não. A gente até pode indicar implante, mas olha como vai ser a prótese. A gente indica implante, muitas vezes indica enxerto, para quê? Para que a minha prótese sobre implante preencha isso aqui, ó. Preencha. Então eu coloco o osso para devolver o volume,
para depois eu fazer a prótese, e muitas vezes eu tenho que compensar a prótese com gengiva na prótese, tá? Justamente para eu conseguir ter o suporte do lábio. Não pode ser só dente. Eu não posso ir lá e colocar só dente de qualquer jeito. Eu tenho que colocar dente e eu tenho que colocar gengiva. Isso chama-se prótese dentogengival, tá? Então isso é um alerta para vocês. Esses casos estão acontecendo aos montes. As pessoas colocam só dente, o aspecto facial da pessoa fica envelhecido. Então essa é a ideia, ó. Eu quero esse contorno aí. Então eu olhando de cima, eu tenho que ver o contorno. Esse contorno que eu estou vendo chama de suporte labial. Isso é a grande vantagem da removível. Não é que não dê para a gente fazer na prótese fixa, mas eu tenho que planejar isso na prótese fixa, tá? De forma que o paciente consiga limpar por baixo. Então, isso a gente tem que ter um entendimento. Ah, professor, como é que faz isso? Aí é motivo para outra aula, porque envolve outros assuntos como enxerto, tá? Então, esse é o exemplo, tá bom? Vamos, então, para a nossa última indicação, tá? E essa é a indicação que eu falo para vocês que eu mais faço PPR hoje. Essa talvez seja a indicação mais importante para as PPRs, que são próteses temporárias. Ah, professor, e aí, o que você acha? Eu acho a melhor indicação e uma excelente indicação. Por quê? Porque o implante, de forma geral, ele precisa de tempo. Não tem hoje, ou poucas situações, não vou falar que não tem, porque tem alguns implantes, né? Tem algumas situações que a gente consegue colocar o implante no mesmo dia coroa, né? Mas quando são casos pequenos, quando são casos grandes, envolve enxerto, envolve vários implantes, a gente não coloca no mesmo momento. E só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês viram isso, né? Mas o implante, quando a gente faz um implante na maxila, o paciente tem que esperar pelo menos de 4 a 6 meses para colocar o dente. E quando a gente faz na mandíbula, o paciente espera de 3 a 4 meses para colocar dente. Nesse período, ele vai usar o quê? Eu não vou fazer uma ponte fixa, eu não vou desgastar os dentes dele para fazer uma ponte fixa. Não faz sentido, né? Então é aí que eu entro nessa situação. Ah, qual situação, Marcelo? Indicar uma prótese removível. Então, ah, doutor, mas eu vou usar um rote enquanto isso? O senhor vai usar um rote. Ah, vou usar uma dentadura? Vai usar uma dentadura. É o que a gente tem, né? Olha, não deu para colocar os implantes e os dentes no mesmo dia, né? Então, o que eu tenho de opção? Faz a removível, né? Quanto tempo pode ficar com essa removível provisória? A gente tenta deixar elas o mínimo possível, né? Mas, de forma geral, elas funcionam bem, funcionam um longo tempo, né? Mas, qual que era a ideia? A ideia é a gente partir para, num futuro próximo, fazer a prótese sobre implante. E aí, se vocês observarem, devolvendo dente e gengiva também, tá? Então, isso é algo que a gente tem que valorizar muito. E vocês podem notar que é feio. Quando a gente levanta o lábio, você vê a emenda de gengiva do paciente com a gengiva da prótese. Mas quando o paciente sorri, dá um aspecto de naturalidade. No final das contas, essa paciente aí, o ruim ficou o canino que ela tinha, o 13. O 13 está instruído, ela não quis mexer, mas tudo bem, né? Mas a ideia da prótese dentro gengival, uma, é dar suporte, é devolver o suporte para o lábio. E depois você pode fazer um preenchimento se quiser, pode fazer um botox se quiser. A segunda grande questão da prótese dentro gengival é o paciente sorrir e ele vê gengiva no meio, né? Que é um sorriso normal, a gente tem gengiva entre os dentes. E não vê só dentes e um buraco no meio, tá? Então esses são os cuidados que a gente tem que ter na hora de planejar um caso de prótese, tá? Então prótese envolve planejamento, envolve raciocínio, envolve você estar acompanhando o que a gente está falando, tá? Então é isso aí, né? E tem situações, obviamente, que a gente não indica mais, né? A gente até fala, você fala, olha, uma prótesezinha provisória para substituir um elemento, né? Mas esses são os casos que eu falei para vocês que a gente faz direto hoje. Então, hoje, assim, lá no consultório, é difícil um caso que o paciente perdeu um dente que ele não sai com o dente pronto, né? Esse é um caso, por exemplo, de uma paciente que eu trouxe para vocês que ela perdeu esse central, ó. Ela fraturou o 11, né? Ela fraturou. Então tá aí, ó, com a margem toda machucada. Ah, mas vamos deixar ela com a PPR provisória? Não, não, nenhum. Caso assim, ó, o que que a gente faz? Extrai o dente, tá? Isso a gente já faz assim usualmente.
tá? Extrai o dente, coloca o implante, né? Fixa o implante e no mesmo dia já faz o dente. Olha lá, ó, peguei o dente da paciente mesmo, só colei aí num componente, coloquei lá. Então, casos unitários, a gente não faz mais PPR, né? Essa PPR provisória que eu falei para vocês são para casos maiores, né? Envolvendo 2, 3, 4, 5 dentes. Quando é um dentezinho só, de forma geral, a gente faz isso aí que a gente chama de carga imediata. Esse tratamento chama carga imediata. A gente extrai o dente e no mesmo momento já faz o implante com um dente provisório, não é um dente definitivo. Um dente provisório na mesma consulta. Então, 95% dos casos hoje, a gente tem feito isso ao invés disso, tá? Então, a gente tem feito a carga imediata ao invés dessa PPRzinha provisória, tá? Então, mesmo uma PPR provisória tem sua indicação, tá? Então, hoje a gente não faz mais isso aí. Hoje, o que a gente faz? Se for um dente, principalmente da frente, a gente já extrai esse dente, já coloca implante. Isso chama carga imediata, tá? Eu vou falar mais disso, eu posso falar mais disso se vocês quiserem, mas eu comento disso na aula de planejamento com implante, tá? Mas o que eu estou mostrando hoje, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam justamente isso, que a gente tem indicações reais para todos os tipos de prótese hoje. Não dá mais para falar que, não existe PPR, não existe PT, isso é coisa do passado, não é. Não é porque no Brasil a gente tem uma disparidade social muito grande, tá? Então, chega muita gente com muitos diferentes tipos de prótese e com muitas indicações muito precisas de prótese, tá? Então, ainda vai demorar muitos anos, tá? Não é algo que a gente possa considerar ser moderno, ser ultrapassado, tá? Mas eu ainda tenho muitos casos onde vai ser uma PPR mesmo, muitos casos onde vai ser uma total, e tem muitos casos onde a gente vai colocar implante e vai ser tudo fixo sobre implante, tá? Mas essa realidade, ela ainda é a realidade nua e crua do Brasil, tá? Então, o que eu tenho é isso aí, e muitas vezes vale a pena indicar. Esse slide eu quero que vocês fotografem, tá? Vocês derem um print nessa tela, porque para mim é super importante que vocês entendam uma PPR, tá? Entendam uma PPR. Por quê? Porque o entendimento dessa PPR vai fazer com que vocês digam se ela está certa ou se ela está errada, tá? Então, a PPR chega para vocês, um paciente chega para vocês, vocês têm que saber se essa peça está certa ou está errada, no mínimo, para vocês indicarem certo a troca ou a manutenção, a se manter essa prótese no lugar, tá? E como eu falei antes, a gente tem os componentes e a gente tem uma função para cada componente, tá? Deixa eu só ver aqui o próximo slide, tá? Mas de forma geral, eu tenho uma função para cada componente. Como essa aula vai ficar gravada, eu vou falar a função aqui para vocês. Eu não vou deixar escrito, porque eu não vou dar essa aula, eu não vou dar a aula de PPR toda de novo, senão eu teria que começar com 10 aulas, tá? Mas a ideia, vamos lá, de cada componente, a ideia do apoio, né? Vamos falar a função desse cara. Qual é a função do apoio? Então, a função do apoio é que, quando o paciente mastigue sobre os dentes artificiais, a peça pare no apoio. O apoio apoie sobre o dente que sobrou. Para que o apoio vai apoiar ali? Para direcionar essa carga dos dentes artificiais para o longo eixo do dente. Como que vai direcionar para o longo eixo do dente? Eu vou fazer um nicho, uma cavidadezinha. Para quê? Para bater o apoio e eu ter uma direção de parede da cavidade ao longo eixo do dente. Então, o apoio serve para dissipar a força da carga mastigatória para o longo eixo dos dentes pilares. Ponto, para isso que serve o apoio. Essa força vai bater no apoio, vai chegar lá no apoio, o apoio vai direcionar para o longo eixo do dente. Essa é a função do apoio. Qual é a função do conector maior? O conector maior, a função é transferir essa força. Essa força chegou nos dentes artificiais, foi para a cela, da cela foi para o conector, do conector foi para o apoio. Tá? Então, essa é a ordem que eu tenho, é a biomecânica que eu tenho de uma peça. Tá? Então, eu tenho o apoio recebendo toda a carga mastigatória,
o conector levando essa carga mastigatória para o apoio, e os dentes artificiais e a cela fazendo esse trabalho de recepção e mastigação, né? De receber a mastigação. Aí o grampo serve para quê? O grampo ele é no sentido oposto. Enquanto todas as outras estruturas estão envolvidas em distribuir a carga mastigatória para os dentes que sobraram e para o rebordo, os grampos eles são responsáveis para quando eu puxo um alimento ou eu puxo a peça. Então, quando eu tento remover a peça, o grampo segura a peça. Quando eu mordo um chiclete e o chiclete gruda e tenta puxar a peça para fora, o grampo segura a peça. Então, quando eu como algo mais pegajoso e tenta remover a peça, o grampo segura a peça. Tá? Então, isso é o que a gente fala, o que a gente chama de biomecânica de uma PPR. Tá? A biomecânica de uma PPR envolve esse conjunto. Então, nada está aí por acaso. Tá? Nada está aí por acaso. E aí eu vou mostrar o erro mais comum. Esse é o erro mais comum. Essa é a primeira indicação para você jogar a PPR do paciente fora. É não ter apoio. Tá? Então, tudo que eu falei se resume a isso. Então, eu estou explicando o porquê, para vocês entenderem que se não tiver um apoio, nada vai impedir que essa peça danifique o periodonto em volta do elemento. Então, ela vai começar a pressionar em volta do dente. O que acontece quando eu pressiono tecido mole? Ele reabsorve. Então, eu começo a ter esse problema aqui, ó. Isso é uma PPR. Ó, vamos de novo. Isso é uma PPR onde o dente pilar não tinha apoio. Olha lá, o que aconteceu aqui? O dente pilar não tinha apoio, então foi perdendo o osso em volta desse dente até esse dente sair. Aí você vai lá, tira esse dente, faz outra PPR e não faz o apoio. Aí vai pressionar em volta do dente, o dente vai ficar mole e vai sair. Aí você faz outra PPR. O que você está fazendo? Você está causando a perda dos dentes do paciente. A culpa é do dentista. A gente chama isso de iatrogenia. Tá? Então, isso é grave. Tá? Isso é grave. Então, não ter o apoio, eu não fazer um nicho, eu não preparar o dente e eu não fazer um apoio, vai causar a perda futura do dente que está envolvido com o grampo. Ponto. Tá? Então, isso é muito grave. Se não tem apoio, manda fazer outra. E por isso que as próteses que a gente chama de prótese provisória, PPR provisória, que é só de acrílico, isso é uma PPR provisória. A PPR provisória, ela não tem a infraestrutura metálica. Essa é a diferença da PPR provisória para a PPR definitiva. Muitos pacientes querem a provisória porque ela não tem metal. Então ele gosta, é mais estético. O Diego falou no no iníciozinho da aula. Eu mandei um artigo para vocês de prótese flexível. A prótese flexível, ela sempre vai ser provisória. Por quê? Porque ela não tem apoio. Então, toda a carga que bate nela, ela vai para a gengiva. Bateu na gengiva, dá reabsorção. Pressionou a gengiva, é a reabsorção na certa. E aí os dentes começam a perder o osso em volta, começa a ficar longo. Né? E daqui a pouco eles ficam mole e caem. Né? Se não extrair, cai. Muitas vezes a gente acaba intervindo e extraindo. O problema é você manter isso. Ah, veio com a prótese provisória, você tirou um dente e fez outra provisória. Está errado. O paciente vai ficar com aquela provisória, daqui a pouco vai perder o dente e vai colocar outra provisória. Isso é uma bola de neve. Tá? Então, o que eu costumo dizer? Pode falar. Toda PPR, eu tenho que fazer desgaste nos dentes para encaixar os grampos, ou quando a prótese entra perfeitamente, eu não preciso fazer aquele preparo, aquele desgaste? Você lembra que eu falei que a função do apoio é direcionar as forças para o longo eixo? Eu só consigo direcionar forças se tiver preparo. Então, respondendo sua pergunta, não existe prótese sem preparo. Agora, a anatomia desse dente, Roberto, sei lá, esse dente anatomicamente pode ter uma cavidadezinha ali. Beleza, eu posso aproveitar essa cavidade. Agora, não existe prótese sem desgaste, prótese sem preparo. Tá? Então, não vou desgastar, porque senão vai estragar o dente do paciente. Se você não fizer nicho, a região do apoio vai forçar o dente. Se ela não tiver um nicho, ela vai forçar numa direção qualquer. A sua PPR vai jogar os dentes um para cada lado. Tá? Então, 2 problemas do nicho. O primeiro, se eu não faço, estou só adiantando, mas eu vou falar de novo, se eu não faço nicho,
o apoio joga força de qualquer jeito no dente, tá? Então, se eu não tiver nicho, vai vir uma força de qualquer jeito. Segunda coisa, se eu não fizer uma cavidade no dente e eu colocar um platô de metal, na hora que o paciente fechar, vai bater ali. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer um buraco no dente de cima? Você vai desgastar a prótese de cima? Então, não tem condição. Então, toda prótese envolve desgaste e preparo dos dentes pilares. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso, Roberto. E essa aí é para mostrar a flexite, que são as removíveis. Professor, pode usar? Pode, tranquilamente. Só não é definitiva, é provisória. Então, toda prótese que não tem um conector rígido, toda prótese que não tem um apoio metálico, é provisória. Por que que ela é provisória? Porque ela vai jogar a carga toda em volta do dente e vai causar perda óssea em volta do dente. Ponto, não tem jeito. É isso aqui que vai acontecer, ó. Olha lá, ó. A prótese está aí, a prótese chega a estar mais baixa. Por que que ela está mais baixa? Porque reabsorveu. Olha lá, ó. Aí eu tenho o dente com uma raiz exposta, o dente estruído, né? Os dentes cariados, mas aí a cárie não tem a ver com a prótese, a cárie tem a ver com a higienização. Ah, professor, mas aquele grampinho da PPR não estraga o dente? Não. O que aquele grampinho da PPR faz é acumular comida, né? Se o paciente não escova, dá cárie, mas não é por causa do grampo. O esmalte do dente é muito mais forte do que aquele grampo, tá? Então aquele grampo não é capaz de desgastar um dente, até porque ele fica parado lá, o grampo não fica esfregando, né? Então a gente não fricciona o grampo. O problema de dar cárie, de cavitar, é porque o paciente não tira, não escova a região direito, e aí você começa a dar mais cárie, mais doença periodontal, realmente tem esse lado, tá? Tem esse lado. Mas isso são as consequências, essas são as consequências da falta de apoio, da falta de conector. E esse é um outro exemplo, ó. Esse é um exemplo onde tem um conector maior, né? Se vocês olharem, tem um conector maior, mas olha o que esse conector está fazendo com os dentes do paciente. Ele está raspando nos dentes do paciente. Então, isso é uma prótese que você tem que olhar e mandar o paciente tirar na hora. Você fala, meu amigo, ó, joga ela fora. Por quê? Porque se você continuar usando, então você vai perder todos os seus dentes. O conector maior está errado. O conector maior está pegando na gengiva. E não pode. Na região inferior, o conector maior tem que estar distante da gengiva. Tá? Então, isso eu quero que vocês aprendam. Vocês precisam olhar e ver o que está certo e está errado. Vocês não precisam gostar de prótese, vocês não precisam fazer prótese, mas vocês precisam ser bons clínicos. É isso que eu tenho que ensinar para vocês. Eu tenho que ensinar como vocês vão olhar um caso e vão saber se está certo ou se está errado, e por que está certo e por que está errado. Tá? Isso aí é fundamental. Então, esse é um exemplo comum de erro no conector maior inferior. Tá? Isso é muito comum. O primeiro maior erro é o apoio, é faltar apoio. O segundo maior erro é conector maior errado. Tá? Então, são as duas coisas, os dois alertas que eu queria criar com vocês. Tá? Que eu queria criar com vocês. Todo mundo entendeu até aí? Manda o joinha. Alguma dúvida de alguma indicação? Não, tranquilo. Esse não me convenceu zero, hein? Vamos lá, bicho. Tem alguma pergunta? Tá? Se tiver, pode falar, gente. Se vocês tiverem, pode interromper. Então, Oi? eu nunca fiz PPR, então As dúvidas são poucas, né? Não, mas tá bom. Mas se você conseguiu entender esse raciocínio, já tá legal, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é um outro slide que eu quero que vocês deem print, tá? Por que esse slide eu considero tão importante? Esse slide eu considero importante porque ele fala da sequência de tratamento de um paciente com prótese, tá? Isso aí é quando o paciente chega na mão de vocês, qual a sequência que vocês vão fazer para atender. É óbvio que eu estou falando de PPR nesse caso, né? Mas ele serve para qualquer tipo de prótese, tá? Então essa é a sequência que a gente tem que tratar, para vocês não ficarem perdidos. O paciente vai chegar no consultório de vocês
Anotem essa sequência. Chegou um paciente todo esculhambado, um paciente com tudo detonado, vocês não estão sabendo por onde começar. Essa é a sequência que vocês têm que fazer, tá? Então tá mastigado, tá? Eu não tive isso e eu estou passando para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? O paciente chegou na mão de vocês, olhar se precisa fazer adequação do meio. Paciente cheio de cárie, por favor, não comecem fazendo restauração. O paciente está cheio de cárie, qual é o problema dele? O problema dele é o outro, não é a restauração. Nenhuma restauração da boca do cara deu certo, está tudo cariado. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Adequar o meio e orientar o meu paciente. Ponto. O paciente chegou com muito doença periodontal. Você já vai sair fazendo PPR? De jeito nenhum. Primeiro, tratar a doença periodontal. Tá? Então, é basicamente isso. Então, vamos. Primeira etapa, adequar esse meio. Tá? Primeira etapa. Segunda etapa, depois que o paciente foi adequado, que o paciente foi orientado a higienizar, tá? Que ele foi alertado do problema dele, você deu diagnóstico para ele, vocês vão fazer o planejamento. Esse planejamento, em que ele consiste? O planejamento consiste da gente avaliar os dentes que sobraram, olha isso, avaliar o que sobrou, colocar provisórios novos, porque eu não vou deixar esse paciente também sem dente, e começar a fazer os tratamentos por etapas. Por etapas. Tudo isso antes de fazer a prótese nova. Tá? Então a prótese, ela encerra o caso. Tem que estar tudo redondo para eu fazer uma prótese. Tá? Então o paciente chegou, eu limpei a boca dele, orientei e fiz um planejamento. Aí eu fui lá e vi, ó, os dentes que ficaram, beleza, vamos extrair um, vamos fazer outro, vamos fazer pério, vamos fazer endo, vamos restaurar direto, para depois eu fazer as próteses, tá? Então entendam isso, deem print nessa tela, essa é a sequência, tá? Então primeiro adequação do meio, orientação e diagnóstico. Depois, planejamento, tá? O planejamento vai falar o que eu vou fazer com os dentes que sobraram. Beleza. Depois que eu sei o que eu vou fazer, eu vou colocar a prótese provisória e aí eu vou começar a fazer, tá? Então, um dente que tem que tratar canal, eu não vou deixar o cara sem dente, eu vou colocar um provisório. E aí eu vou mandar ele fazer um canal. Um paciente que está sem dente lá, eu vou fazer uma PPR provisória, depois eu mando ele para o pério, tá? E assim sucessivamente. Essa sequência, ela é extremamente importante. E só por último nós vamos fazer as próteses definitivas. Só por último, tá? Prótese definitiva só por último. Então ninguém vai fazer prótese definitiva para paciente com doença periodontal. Por quê? Porque não vai resolver nada. Você vai fazer a prótese, o cara continua com doença periodontal, ele vai perder o dente e depois ele vai voltar questionando que vai ter que pagar outra prótese. Tá? Ou vai ter que ter o trabalho de fazer outra prótese. Tá bom? Então, isso aqui é um resuminho para vocês. Eu estou tentando toda aula colocar um resumo. Esse é um resumo de como a gente começa um tratamento com PPR, um tratamento de prótese de forma geral. E aí, beleza. E aí eu tenho a sequência agora. Então, eu fui, fiz aquilo ali, ó. Então, eu vim, adequei o meio, planejei, avaliei. Pronto, tá redondinho, Marcelo. Vamos fazer agora a nossa PPR, tá? Já limpei, já restaurei, já fiz o tratamento periodontal. Beleza, vamos fazer a nossa PPR. Vamos. Essa é a sequência da PPR, tá? Essa é a sequência da PPR. Essa sequência, quem falou para vocês foi Lucas. Espero que vocês não tenham esquecido dessa sequência. Eu postei para vocês essa sequência já no Word, num PDF, para vocês só imprimirem, para vocês terem lá na clínica. Tá? Então, essa é a sequência. Deem um print dessa tela. Muito importante. Tá? Só licença, gente. Deixa eu só pegar uma água aqui, um minuto.
Então, essa é a sequência de uma PPR. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz na PPR. Molda com alginato. Para que a gente molda com alginato? Para a gente poder estudar a posição que os dentes que sobraram ficaram. Tá? O maior problema da PPR é que quando o paciente perde dente, os dentes que sobram, eles saem todos de posição. Tudo sai de posição. Eles saem de posição por quê? Porque eles estão procurando um contato para estabilizar eles. Então o dente, ele é algo dinâmico na nossa boca. O dente não está colado no osso. Tá? Então os dentes saem de posição. Eles saindo de posição, não tem como eu saber se eles estão paralelos. Né? Por quê? Porque uma peça só vai encaixar nesses dentes se eles estiverem paralelos. Se um tiver para um lado ou para o outro, a peça não vai encaixar. Então, basicamente, a gente molda para estudar o caso por isso. Tá? Por isso que a gente molda para estudar o caso. Esse é o primeiro passo da PPR. Depois que eu moldei e eu estudei o caso, eu vou lá no que o Roberto falou. Eu vou preparar os dentes. Como é o preparo de um dente para PPR? Vou falar daqui a pouco. Mas pode ser que eu tenha que desgastar esse dente para ele ficar paralelo. Isso chama plano guia. E além de desgastar eles para deixar paralelo, eu tenho que fazer um receptáculo, uma cavidade para receber o apoio. Para quê? Para essa cavidade orientar certo a força. Porque se a força bater no dente errado, eu vou movimentar o dente, vai ser uma ortodontia que eu vou fazer. Com a PPR. Eu vou empurrar os dentes para o lado errado. E aí sim, fiz o preparo dos dentes. Depois disso, moldo. Por que eu moldo? Porque quem vai fazer é o laboratório. Tá? Então é o laboratório que vai fazer a peça, então eu tenho que passar o modelo para ele. Veio o modelo com a infraestrutura. Prova a infraestrutura. A PPR tem os dentes artificiais, depois a gente coloca os dentes artificiais e prova, e ela vem depois acrilizada e a gente instala. Então essa é a sequência de uma PPR. Então se vocês me perguntarem, né, vamos colocar aqui, ó, por consultas. Quantas consultas demora para eu fazer uma PPR? Isso aqui, ó. Então eu tenho a primeira consulta para examinar o paciente, tá? Primeira consulta para examinar o paciente e moldar para eu planejar. Segunda consulta, eu preparo e moldo para mandar para o laboratório. Terceira consulta, eu provo a infraestrutura. Quarta, eu provo se está tudo ok. E na última, eu instalo. São 5 consultas para fazer uma PPR. Pô, professor, dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho e realmente não é uma peça valorizada, vamos dizer assim. Ninguém quer pagar muito por uma PPR. Tanto que os técnicos não gostam muito de mexer com PPR justamente por isso. Né? Então a PPR deveria ser algo caro, né? E não é. Mas ó, são 5 consultas. É a PPR que é a prótese que mais consome consulta da gente. Tá? É a prótese que mais consome consulta. E isso aí é o primeiro passo. Tá? Então eu vou falar de todos os passos para vocês. Esse é o primeiro passo. Então o primeiro passo é a gente moldar com alginato, a gente fazer um modelo para a gente avaliar se os dentes estão paralelos. Basicamente isso. Tá? Basicamente isso. Segunda coisa que eu avalio, eu não vou colocar uma peça que eu não quero que saia, eu tenho que ver se os dentes têm retenção. Então, se perguntarem para vocês por que a gente tem que fazer o modelo de estudo e por que a gente tem que usar esse negócio chamado delineador aí. Primeiro, para a gente ver se os dentes estão paralelos. Segundo, para a gente ver se tem retenção, se a peça vai ficar no lugar. Ou se os dentes estão cônicos, ou se os dentes estão expulsivos, né, por assim dizer. Então é muito simples. Ah, mas não precisa fazer o delineamento. Meu amigo, se você não quiser fazer o delineamento, você não faz. Mas eu só vou conseguir te dizer se os dentes estão paralelos com um delineador. Né? Então, eu só vou te dizer se a prótese vai ficar no lugar com o delineador. Então, você pode ou não usar. Mas se você não usa, você vai jogar na sorte. Quando eu formei, era bem assim, era um estresse para mim, no consultório, fazer PPR. Por quê? Algumas PPRs davam certo, algumas davam errado. E aí eu falava, cara, eu não gosto de fazer PPR,
Porque, pô, bicho, tem hora que dá um trabalhão, cara. Eu tenho que ajustar 10 vezes. E aí, tá tendo alguma coisa errada aí, né? Por quê? Porque a gente não pode ter tratamentos sem previsibilidade. Não posso. Eu não posso, não, beleza, ó, eu trato o canal do seu dente, mas é meio a meio, tá? 50% dá certo, 50% dá errado. Não, não existe isso. Senão isso não é tratamento. Nenhum medicamento é autorizado se com 50% de chance dá certo. Né? E PPR é a mesma coisa. Se você não faz ela do jeito que tem que fazer, primeiro, você tem um potencial muito grande de danificar os dentes que sobraram. E isso, pessoal, tem que pesar na nossa consciência. Você está causando um dano na boca de um ser humano para ganhar quanto? Essa é a pergunta. Né? Então, se você não trata o seu paciente da forma certa, você vai levar a um dano. E aí, esse dano, quem vai arcar com esse dano? Né? Ah, não, é assim mesmo. Não, não existe assim mesmo. Né? Então, se tem um instrumento que pode me ajudar a fornecer uma prótese melhor, por que não usar? Tá? Isso é um dilema, né? Mas é a minha opinião pessoal, tá? A minha opinião pessoal. Então, essa que é a questão. E aí, a gente precisa ver o que no delineador? Precisa ver isso aí, ó. Precisa ver se está paralelo. Ah, mas e se não tiver, eu vou desgastar? Vou desgastar. Não, Marcelo, mas o paciente não quer que desgasta. Uai, mas como ele não quer? Se eu não desgastar, a peça vai empurrar o dente dele, a peça não vai entrar, a peça vai machucar. Então não tem como ele não querer, não é opcional. Né? Qualquer prótese, lembrem disso que eu estou falando, qualquer prótese, uma prótese de olho, uma prótese de perna, uma prótese de quadril, todas as próteses, elas precisam que o local aonde elas vão se adaptar seja preparado, né? Seja preparado. Então não existe prótese sem preparo. Né? Agora, pode coincidir do dente já estar paralelo. Pô, show, eu não vou precisar preparar. O dente pode estar no lugar certo. O problema é se ele não tiver. Se ele não tiver, tem que desgastar. Marcelo, o paciente não aceita desgastar. Conversem com o paciente de vocês. Conversem, expliquem da mesma forma que eu estou explicando. Todo paciente vai aceitar. Tá? O paciente é inteligente. Você está fazendo certo, você está fazendo o melhor para ele. Beleza. E aí tem como a gente usa o delineador. Eu não vou dar uma aula inteira de delineador, mas eu quero mostrar para vocês que delineamento é algo muito simples. Muito simples. Então vamos lá. Ó. Esse é um delineamento. Tá? Esse é um delineamento que eu estou fazendo no meu laboratório. Tá? Primeira coisa, eu tenho o meu modelo tem que estar plano na mesa. Segundo, eu vou agora escolher as pontas que eu vou usar. Lembra para que eu falei que serve o delineador? Serve para ver o paralelismo, então eu vou pegar uma ponta faca. E serve para ver a retenção. Eu vou pegar uma ponta calibradora de retenção. E terceiro, eu tenho que falar para o técnico onde está isso aí. Eu pego um grafite. Só. São os 3 passos do delineador. Então vamos voltar aqui, vamos colocar isso aqui para vocês. Os 3 passos do delineador. O que eu tenho aqui? Eu venho e coloco. Primeiro, para verificar paralelismo. O que eu uso para isso? Ponta, faca. Depois, o que eu tenho que ver? Verificar retenção dos dentes. O que eu uso para verificar a retenção dos dentes? Ponta, disco, calibrador. Então, primeiro, ponta faca para ver o paralelismo. Segundo, disco calibrador. E terceiro, o que eu vou usar como terceiro? Eu vou usar o grafite, que eu quero deixar marcado o que eu fiz. Tá? Então, essa aí é a sequência.
Por que não veio? Isso aí. Tá? Então, isso aí, gente, é o meu delineador. Tá? Então, para isso que ele serve, assim que eu tenho que usar. Tá? Então, se eu venho aqui, ó, eu separo as pontas que eu vou usar, são 3 pontas, muito simples, eu tiro tudo, sobra nada, só essas 3. A faca, o disco calibrador e o grafite, só isso. E, ó, esse vídeo é um vídeo real, gastei 5 minutos para delinear. Isso porque eu estava ainda ensinando. Então, o que que eu venho, ó? Eu solto a base de platina e prendo o modelo. Prendo o modelo aí. Tá? Eu aperto até esse modelo ficar fixo. Eu aperto até ele ficar fixo. E como que eu começo? Eu começo colocando o plano oclusal do meu modelo paralelo ao plano horizontal. Eu deixo meu modelo no nível, como se estivesse colocando ele na mesa mesmo. Se eu recortei ele certo, como se eu estivesse colocando ele na mesa. Olha lá, ó, paralelo ao plano oclusal. Aí eu vou lá e pego a ponta faca, coloco no mandril, isso aí chama mandril. Mandril da haste vertical móvel, que é uma haste vertical móvel. Coloco lá a ponta faca. E vou agora nas proximais de todos os dentes para poder ver se essa faca encosta no dente. Olha lá, ó, para ver se ela encosta no dente. Se a faca encosta totalmente no dente, eu falo que está paralelo. Olha lá, ó, um dente está paralelo com o outro. Tá? Então, ó, nesse caso, todos os dentes estavam paralelos. Legal. Ah, Marcelo, nesse caso, se você não tivesse usado o delineador, ia dar certo? Ia, sem problema. Tá? Então, eu estou verificando aí o paralelismo. Muitas vezes eu posso inclinar para frente e para trás, anterior para posterior, para tentar deixar mais paralelo. Como que eu sei que está paralelo? A faca encosta toda na proximal do dente. Tá? E pronto, está feito. Já registrei. Ou seja, não vou precisar desgastar esses dentes. Agora, vamos lá para o disco calibrador. Eu vou colocar esse disco calibrador. Esse disco calibrador ele vai me mostrar se as faces do dente têm retenção. Para quê? Para o meu grampo de retenção. Então eu vou lá e encosto ele no dente. Olha lá, eu encosto ele no dente. Ele tem que encostar ele todo, mais o disquinho dele embaixo. Nessa situação aí não tem retenção. Então esse é um caso, olha lá, ó, retenção zero, só encostou o disco, não encostou a hastezinha. Ou seja, esse é um caso que se eu não tivesse delineado, eu teria errado. Por quê? Porque só tem retenção na mesial. Normalmente a gente coloca um grampo com retenção na distal. Isso que eu estou marcando aí. Isso eu tenho que falar, tá? Então não existe mágica. Ah, Marcelo, eu preciso comprar um delineador então? Se você for fazer prótese, sim. Se você não for, não. Ah, mas eu não quero comprar. Então conversa com o técnico que faz PPR para ele poder comprar. Ou para ele usar, tá? Ou para ele usar. E esse aí é o exemplo, ó. Aí agora, ó, aí eu tenho retenção. Encosta tanto o disquinho quanto a haste. Esse lá não precisa fazer nada, não precisa mexer. Tá? Então é isso que eu queria. Pronto, é isso que eu queria. Eu só queria saber isso. Tá? Então o que que eu percebi nesse delineamento aí, desse exemplo? Eu percebi que está tudo paralelo, mas tem um dente que a retenção não está onde eu quero. Eu vou ter que mudar o grampo. Marcelo, complicou, né? Pois é, se for para fazer PPR, vamos ter que dar uma estudadinha nessas coisas, tá? Não tem jeito. E aí, o que que eu pego e faço? Ó, eu venho com o grafite e eu vou riscando o dente. O que que está mostrando esse risco? Esse risco está mostrando, do risco para cima, do risco para oclusal, está mostrando que não tem retenção. Do risco para cervical, está mostrando que tem retenção. E Marcelo, mas para que eu quero saber disso?
A gente quer saber disso porque o nosso grampo, ele vai abraçar o dente. Ele tem que abraçar o dente todo acima dessa linha. Se esse grampo abraçar o dente embaixo da linha, essa peça não vai descer. E se ela descer, ela não vai sair. E esse é o grande problema. Então, pessoal, não tem como a gente fazer uma PPR sem delinear, tá? É o delineamento que mostra até o formato que o grampo vai ter, tá? Porque se a gente não faz isso, você vai fazer um desenho padrão, mas os dentes não são padrão, tá? Nenhum dente é padrão, nenhuma boca é igual. Então a gente precisa personalizar o nosso atendimento, personalizar a nossa prótese. E isso aí é um resuminho para vocês, ó. Esse planejamento serve para eu saber como eu vou preparar o dente. Então eu fui lá, sentei com vocês no delineador, a Luanda está de prova, sentei ali, a gente conversou, fizemos o planejamento, eu vou pedir para vocês anotarem, ó, vocês vão fazer nicho em tal dente, nesse local, tal. Vocês vão ter que desgastar as proximais. Por que isso? Em função de onde vai vir os grampos, de onde vão vir as peças. Tá? Então essa é a ideia. Essa é a ideia do planejamento. Tá? Essa é a ideia do planejamento. Agora, aonde eu vou desgastar, vamos falar agora. Plano guia, todo mundo entendeu. Plano guia é desgastar na proximal. Se ele estiver inclinado, a gente desgasta. Esse é o plano guia. Tá? Agora vamos falar dos nichos. Olha lá os nichos que o Roberto me perguntou. Ah, eu sempre preciso fazer nicho? Preciso, sempre preciso. A não ser que o nicho esteja feito. Tá? A não ser que o nicho já esteja feito. Mas eu sempre preciso fazer um nicho. Para que serve esse nicho? Primeiro, para ter espaço para eu colocar apoio. Se eu não fizer uma cavidade e fizer um platô de metal em cima do dente, o paciente vai morder, só vai bater no dente. Vai morder lá e tá alto, tá alto. Aí você vai desgastando, tá alto, tá alto, tá alto. Você vai cortar até acabar o apoio. Então, a primeira coisa é gerar espaço para o apoio. Segunda importância do nicho. Dependendo de como eu fizer o plano, né? Como eu fizer o plano, eu vou direcionar a força para o longo eixo ou para fora do longo eixo. Então, se eu fizer um nicho inclinado, a força vai vir assim, esse dente vai movimentar. Então, você vai fazer esse dente sair do lugar. Tá? Então, vamos pensar nisso aí. Tá? Então, esses são os motivos. Ah, mas só para vocês terem uma ideia do que é um nicho. A gente não precisa sair também destruindo o dente para fazer um nicho. Se eu dividir o dente em terços, pego lá, vestibular, palatina, divido em 3. Esse é o tamanho do meu nicho. O meu nicho tem que corresponder a 1/3 da vestibular, da distância da vestibular para a palatina. Se eu pego das proximais, mesial e distal, o meu nicho também tem que corresponder a 1/3. Então, o nicho é algo pequeno, o nicho não é algo grande. Normalmente, o paciente já tem dentes restaurados. Difícil a gente pegar paciente com dente íntegro. Tá? Mas eu preciso ter esse nicho. Esse nicho vai fazer com que o quê? A prótese não sobrecarregue esse dente no sentido errado. E vai fazer com que eu não tenha um trauma oclusal. Tá? Essa é a função. Ah, mas o nicho da cárie? Se o paciente não escovar, dá. Se o paciente escovar, não dá. Simples assim. Ah, mas eu fiz o nicho, o paciente sentiu sensível. O que eu faço? Uai, o que a gente faz quando um dente está sensível? Vai lá e faz um Isnaflow, ácido adesivo, faz uma hibridização, faz uma resininha por cima. Tem várias opções para contornar isso, né? Mas o importante é que eu tenho uma superfície polida para que o paciente escove e não decare, tá? Então, nicho, grampo, PPR pode dar cárie? Pode, se o paciente não higienizar, tá? E isso aí é o nosso formato. Lembrem, vou fazer uma PPR. Vocês conseguem fazer todos os preparos de PPR com uma única broca, tá? Então não é igual coroa, tem 20 brocas. PPR só tem uma broca. Ela chama 2131 ou 2130. É uma broca troncocônica com esse formato que vocês estão vendo aí. Se for 2131, é só afundar metade dela. Só. E puxar para vestibular
puxar para a palatina, só, tá? Isso é o preparo. Então, Roberto, o preparo é nada, tá? Então, o preparo é você descer 1 milímetrozinho, isso não é nada, tá? Isso aí vai aumentar a longevidade da prótese e do dente, tá? Então, só isso. E aí eu posso também colocar o nicho para a palatina, depende de alguns casos, né? Se tem dente do lado, eu faço para a palatina. Se não tem dente do lado, eu faço para proximal. E eu posso fazer os nichos aonde? Qualquer lugar. Eu posso fazer um nicho no esmalte, sadio. Ah, precisa tirar esse amálgama? Se o nicho chegar no amálgama e o amálgama ficar fino, eu tenho que trocar o amálgama por resina. Se o nicho chegar no amálgama e o amálgama estiver espesso, eu não preciso trocar por resina. Eu posso deixar em amálgama. Tá? Por que eu tenho que trocar se o amálgama estiver fino? Porque senão ele solta, ele fratura, ele é frágil, né? Ele só tem resistência se ele tiver uma espessura. Ah lá, ó, vamos lá. Ah, posso fazer um nicho em coroa? Posso, mas o nicho em coroa tem que ficar em metal. Então, toda coroa que for pilar de PPR, todo dente que for pilar de PPR e receber uma coroa, eu tenho que fazer uma coroa com nicho. Tá? Então, eu tenho que perguntar se o paciente não tiver dente, eu tenho que perguntar o que ele vai fazer antes de eu fazer minha coroa. Tá? Se eu faço a minha coroa, terminou o tratamento, paciente, doutor, vamos fazer agora então a PPR? O senhor faz para mim? Eu acabei de fazer a coroa. Por que o senhor me falou antes? Ah, mas o senhor me perguntou, gostei tanto do senhor, a gente ficou conversando, né? Esqueci. E aí? Tá? Então, nicho tem que ser um indente. Quando for em coroa, tem que ser em metal, tá? Tem que ser em metal. Tanto que, se for a coroa de cerâmica pura, a gente não pode pegar aquela broca e fazer um nicho, não. Se for uma coroa metalocerâmica normal, não pode pegar aquela broca e fazer um nicho, não. Eu tenho que alertar o paciente. Ah, professor, mas o paciente não quer trocar a coroa. Então, você avisa que você vai fazer uma cavidade na coroa e ela pode quebrar. Ah, mas aí ele não vai fazer. Não tem o que a gente fazer. Tá? Não tem o que a gente fazer. Se for para fazer uma PPR, façam certo. Tá? Façam do jeito que tem que fazer. Tá? Se for para fazer errado, vocês vão estar causando um prejuízo para essa pessoa. Tá? Vocês vão estar causando a perda de um dente. Então eu não posso fazer nicho em cerâmica pura. E eu chego numa outra situação. Eu posso fazer um nicho extenso, um nicho de fora a fora. Isso chama fresagem. Tá? Isso chama fresagem. Qual a vantagem de eu fazer esse nicho extenso? A vantagem é que todo grampo vai abraçar até dentro da coroa. Isso vai deixar a prótese muito estável, tá? Muito estável. Então, uma dica para vocês. Toda vez que vocês forem fazer coroa num dente que vai receber uma PPR, vocês vão anotar isso aí. Vocês vão fazer um nicho com fresagem. Isso melhora a estabilidade da peça. A peça dificilmente solta. Você fica com a PPR bem justinha, tá? Então, isso aí é uma recomendação. O laboratório cobra para fazer isso? Cobra R$50. Se a coroa for 200, ele vai cobrar R$50 a mais. 250. Ah, mas o paciente, quando ele olha, ele acha feio. Aí você pede para ele encaixar a peça. Quando ele encaixa esse pedacinho aí, o grampo cobre, tá? Então, realmente, você tem que dar uma avaliada nisso, tá bom? Ah, professor, não gostei não, a coroa fica feia. Então, faz uma coroa comum só com nicho, sem problema. A ideia de fazer assim é melhorar a peça, melhorar a estabilidade da peça. Até aí, ok? Vocês ainda estão aí? Tem gente aí? Alguém me ouvindo? Tem sim, tô aqui. Tudo certo, professor. Valeu. Tá tudo certo. Isso aí, demorou. Estamos ouvindo. Então, vamos lá. Olha só. Esse é como fazer os nichos. Agora, aonde nós vamos fazer os nichos? Aonde nós vamos fazer os nichos? Esse assunto é um assunto que eu não vou entrar muito a fundo, a não ser que vocês queiram. E a gente pode fazer até um complemento dessa aula depois para quem quiser, tá? Para quem quiser, opcional. Mas eu vou falar só de forma básica. Para quê? Aonde eu vou colocar esses nichos? Os nichos a gente vai colocar de forma que ele estabilize a peça, tá?
Então, eu sempre tenho que colocar 3 ou 4. Então, toda peça, toda PPR, eu vou colocar 3 a 4 grampos. Sempre. Sempre 3 a 4 grampos. Tá? Por quê? Porque, pensa numa cadeira. Uma cadeira, um banco com 3 pernas, ele dá uma estabilidade. Uma cadeira com 4 pernas dá muito mais estabilidade. Então, a PPR é um trabalho de estabilidade, né? Então, quanto melhor distribuído eu deixar os meus nichos, ou melhor dizendo, os meus apoios e os meus grampos, melhor vai ser o caso. Tá? Então, quanto melhor distribuído eu deixar os componentes da minha PPR, melhor. Então, todas as regras de colocação de apoio e nicho vão basear nisso. Então, primeiro, aonde eu penso em colocar um apoio? Aonde tem espaço vazio. Então, sempre vizinho ao espaço vazio, eu vou colocar um apoio, vou fazer um nicho. Então, sempre que tiver um espaço vazio, dos lados vai ter um nicho. Acabou. Essa é a principal regra. Pronto. Aí vocês vão contar. Ah, tem 1, 2, 3. Beleza, mas do outro lado não tem nada? Beleza, eu vou fazer agora um outro apoio indireto lá do outro lado. Só para eu formar um polígono, só para isso. Tá? Então não tem mistério. Então a gente começa pegando espaço vazio. Vou lá do lado, os dentes do lado, espaço vazio, e coloco os nichos. Ah, mas só ficou 2. Então eu vou pensar, se eu sentar num banco com 2 pernas, eu não vou ficar em pé. Eu vou ter que colocar as minhas pernas para o lado. E da mesma forma a PPR. Se eu deixar só 2 apoios, a peça vai ficar basculando. Então eu tenho que ter no mínimo 3. Mas pensando na lógica da cadeira. Ah, na minha cadeira, 4 pernas é melhor. Então eu vou lá e puxo mais um. Tá? Então esse é o raciocínio de PPR. Eu tenho que procurar estabilidade, mas eu também tenho que ter um norte. Qual é o primeiro norte? Eu coloco os apoios, eu coloco os nichos vizinhos aos espaços protéticos. Primeiro norte. Ah, coloquei vizinho aos espaços protéticos. Posso colocar mais algum para dar mais estabilidade? Lembra da cadeira? Posso. Esse apoio eu chamo de indireto. Eu estou colocando um apoio só para me auxiliar na estabilidade. Nesse caso que está aí, coloquei nos 2 molares. Poderia colocar só em um molar? Poderia. Poderia colocar só no segundo molar? Poderia. Poderia colocar só no pré? Poderia. Então, o PPR tem um planejamento bem flexível. O planejamento é leve. Só que eu tenho que entender o raciocínio. Qual que é o raciocínio? O raciocínio é que eu distribua os grampos e os apoios de forma que eu tenha estabilidade. Tá? E é óbvio que eu tenho que ter um norte. O meu norte qual é? Os espaços vazios. Tá? Os espaços vazios. Então é isso que eu tenho. Ó. Eu tenho aí os espaços vazios e ao lado dos espaços vazios eu vou colocar os grampos. Simples assim. Ah, mas beleza. Coloquei os grampos do lado dos espaços vazios. Não estou formando um quadrado. Então, você vai lá e coloca um outro grampo solto em outro lugar mesmo. Isso aí. Pensa, até formar um polígono. Beleza, acabou, é isso aí. Aonde tinha o espaço vazio são os apoios diretos. Aonde eu coloquei longe só para estabilizar são os apoios indiretos. Tá bom? Então, isso é a regrinha básica. Tá? Essa é a regrinha básica. Essa é a regrinha básica. Tá ok? Ah, mas eu vou colocar... Ó, você já falou, Marcelo, que eu vou colocar, então, sempre que está vazio, sempre que tiver vazio, eu vou colocar um apoio no dente do lado. Mas eu vou colocar esse apoio na mesial ou eu vou colocar esse apoio na distal? Se vocês copiarem esse slide, vocês nunca vão ter dúvida. Por quê? Se for dente da frente, eu sempre vou colocar um apoio no lado contrário do espaço. Se for dente de trás, eu sempre vou colocar o apoio coladinho no espaço. Acabou, gente. Não tem como eu ser mais simples para vocês. Então, vocês podem dar print desse slide e podem dar print desse slide. Tá? Esse e esse. Tá? Não tem erro. Então, vocês sempre vão procurar o espaço vazio, vão colocar os apoios dos lados dos espaços vazios. Se isso for no dente da frente, o apoio vai ficar
longe, né? Vai ficar na distal. Se isso for no dente de trás, o apoio vai ficar coladinho no espaço. É isso. Tá? É isso. Beleza. Depois que a gente fez esses preparos, né? Depois que a gente fez os nichos, a gente vai fazer o quê? Depois que a gente fez os nichos, a gente vai moldar. A gente vai moldar e mandar fazer a infraestrutura. E esse é o terceiro passo. Tá? Então, moldei de forma anatômica, fiz meu modelo de estudo. Depois que eu fiz meu modelo de estudo, eu preparei os dentes. Depois que eu preparei os dentes, eu moldei com silicone. Tá? Então, eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje só esses 3 passos. Tá? Só esses 3 passos. Não precisam entender mais. Na PPR, nós vamos um pouquinho devagar, porque eu sei que não é fácil. Tá? Entendo vocês. Eu também demorei a entender na graduação PPR. Tá? Então, nós vamos parar no terceiro passo. Tá? Nós vamos parar no terceiro passo de uma PPR. Então, vamos lá colocar objetivos da aula de hoje, que nada mais é do que possíveis perguntas para a prova. Então, vamos lá. Objetivo da aula. Primeira coisa, vocês saberem das indicações pertinentes. Vamos escrever aqui, ó, atualmente. Ou seja, chegou no consultório de vocês, eu quero que vocês saibam indicar. Segundo objetivo da aula de hoje, entender importância do planejamento da PPR. Tá? O paciente, se eu não planejar, se eu não fizer nicho, se eu não fizer plano guia, se eu não delinear, eu posso estar causando um dano permanente aos dentes desse paciente, tá? Um dano permanente aos dentes desse paciente. Ah, Marcelo, e na próxima aula? Na próxima aula nós vamos refazer cada passo de forma bem simples com um caso clínico. Tá bom? Então é isso aí. Certinho, turma? Certinho. Quem tiver dúvida, fale agora ou me pergunte amanhã, se preferir, tá? Mas eu não vou ficar aqui falando muita coisa para não confundir vocês. Eu espero ter sido simples, tá? Vocês têm o líder Diego, vice-líder Dani. Qualquer coisa, falem com ele, ele me fala, tá, gente? A ideia é a gente deixar bem justinho esse finalzinho da faculdade, tá? E aí eu tô aí porque vocês precisarem. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Terminei um pouquinho mais cedo. Seria legal se vocês pudessem ler os artigos que eu coloquei, tá? Leiam os artigos que eu coloquei, são artigos curtinhos, tá? Mas só para dar uma complementada, abre agora e lê. Se vocês tiverem dúvida, manda no fórum, tá bom? Fiquem à vontade aí. Tá bom, professor, muito obrigada. Bom, pessoal, tranquilo então, tá? Ó, então boa noite para todos, um abraço para todos, bom descanso, tá, gente? Bom descanso. Valeu, falou, professor, até amanhã. Tá? Valeu, abraço. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.